Muito bom dia a todos. Hoje, 8 de setembro de 2020, vamos realizar a partir de agora o Fórum sobre Reforma Tributária. A apresentação de hoje terá duração, incluindo as perguntas e respostas no final, de 1h30. Eu sou Roberto Souza, mestre de cerimônias desse evento. Agradeço, em nome do presidente Marcelo de Pascoal, a presença de todos nesta manhã de terça-feira. Um instante da sua atenção, por gentileza. Quero informar que, por questão de protocolo, os microfones serão desligados a partir de agora. Entre na sala do Zoom, identificando com o seu nome. Devido ao planejamento protocolar do tempo desse evento, utilize então somente o chat para fazer perguntas ao conferencista. As perguntas podem ser enviadas logo no início da palestra, à medida em que as dúvidas forem surgindo, para que o presidente Marcelo de Pascoal possa fazer, então, aí a seleção ou até a junção de várias perguntas para formular, então, o encaminhamento ao nosso ilustre palestrante. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos um excelente fórum. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal para o pronunciamento de boas-vindas. Obrigado, mestre de cerimônias Roberto Souza. Quero já dar bom dia a todos, agradecendo a presença de vocês aqui nesse fórum, e eu espero que tenhamos um bom fórum. Como presidente do Rotary Clube de São Paulo e em nome da nossa instituição, gostaria de expressar meu imenso prazer em tê-los conosco neste evento. Resolvemos criar este fórum para prestigiar nossos companheiros do Rotary Clube de São Paulo, amigos e convidados. Quero agradecer nosso querido companheiro João Gilberto, presidente da Comissão Especial da Presidência e Assessoria em Assuntos Jurídicos e Legislação, a qual me ajudou na organização deste fórum. Agradeço imensamente ao querido companheiro do Rotary Clube de São Paulo, professor Luiz Eduardo Schwede, que com muita alegria e carinho aceitou participar deste fórum e apresentar sobre o tema Reforma Tributária. Portanto, minhas expectativas é que teremos um ótimo evento e peço a todos que aproveitem ao máximo. Excelente fórum a todos. Passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, Roberto Souza. Ok, obrigado, presidente. É com imensa satisfação que apresento o vasto currículo nacional e internacional de nosso conferencista, professor Luiz Eduardo Schwede, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, graduação em Direito pela Faculdade de Direito da USP, mestrado em Direito pela Universidade de Munique e doutorado de Direito Econômico e Financeiro pela USP. É livre docente em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, professor visitante na Levin College of Law da Universidade da Flórida, professor visitante da Universität Viena da Áustria, professor visitante na Universitat Paris I, Panthéon-Sorbonne, França, professor convidado na Université Catholique de Louvain, Bélgica, professor por 10 edições consecutivas no LLM em Tributação Internacional da Universität Viena e Áustria, professor por 7 edições consecutivas do LLM em Tributação Internacional do Amsterdam Center of Tax Law da Universidade de Amsterdã, Holanda, professor por 8 edições consecutivas do Tax Law Summer School da Pontifícia Universidade Católica Portuguesa, professor do The Great Lisbon Summer Course of European Tax Law da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Hauser Global Professor of Law na New York University, professor em residência do International Bureau of Fiscal Documentation de Amsterdã, além de diversas publicações no Brasil e no exterior. É autor de vários livros em Direito Tributário, 9ª edição, 2019, Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro, 3ª edição, 2013, Ágil em Reorganizações Societárias, 2012, e Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica, 2005.
é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, além de membro da academia ou da Academic Board of the Advanced Diploma in International Tax do Charter Institute of Taxation. É sócio do escritório de advocacia Lacaz Martins Pereira Neto, Gurevitch e Chueire. Neste momento, convido o professor Luiz Eduardo Chueire para proferir o fórum sobre reforma tributária. Após o fórum, conforme a gente tinha falado no começo, nós teremos a sessão de perguntas e respostas. Professor Chueire, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, meu querido Roberto, protocolo desse fórum, meu caro Marcelo, presidente, meus caros companheiros do São Paulo, companheiros visitantes e visitantes em geral. Que alegria estar com vocês. O protocolo anunciou que nós teríamos perguntas pelo chat e respostas no final. Se o protocolo autorizar e for possível, e se os companheiros assim quiserem me interromper, lembrem-se que eu sou professor, e professor é interrompido a qualquer hora e não tem nenhum problema com isso. Ou seja, faz parte do meu jogo esse tipo de situação, até porque eu posso ser mais claro com vocês. Então, se o protocolo naturalmente autorizar, por mim, se quiser ligar o microfone, fazer uma pergunta, interromper, discutir, a gente vai discutindo e aprendendo junto, porque eu temo que às vezes a gente fala tanta coisa e você esquece que você queria perguntar uma coisa. E a pior coisa que tem é você esquecer da dúvida. Eu tinha uma dúvida, mas esqueci. É horrível isso. Então, se autorizado pelo protocolo, da minha parte, não é qualquer incômodo. Por outro lado... Com a autorização do nosso presidente, está aberto, então. Por outro lado, eu quero dizer para vocês que eu vou fazer uma apresentação com PowerPoint, o que significa, na prática, que eu não vou poder olhar para vocês, nem tampouco para o chat. Por isso, mais uma razão, até digo para o presidente do protocolo, se alguém puser alguma coisa no chat e quiser me interrompa à vontade, porque eu sou capaz de ficar falando e nem perceber o que aconteceu. Esse é o problema que a gente tem dessas videoconferências, é esse. Se você pôs o slide, você perde o contato, o cara a cara, o tete a tete. Então, fiquem à vontade de me interromper, tá? Isso posto, como o nosso tema de reforma tributária é bastante amplo, e nós temos 1h30, pelo menos. Fala, Marcelo. Bom dia, é Ivo Nascimento. Bom dia, Ivo. Eu vou então tentar colocar aqui a apresentação. Eu acho que deve dar certo. Deixa eu ver aqui. Eu suponho que vocês estejam enxergando aqui. Não, ainda não, né? Ou já estão? Vocês já estão enxergando? Já, né? Sim, já. Sim. Ok. Deixa eu fazer uma coisinha a mais. Bem legal. Agora tem até bolinha aqui para funcionar. Se vai funcionar bem para a gente conversar à vontade. Bom, nosso tema é esse, a reforma tributária constitucional, a reforma tributária que nós estamos falando tanto sobre ela, e a ideia é que daqui a 1h30, mais ou menos, nós já pelo menos consigamos entrar numa roda, discutir sobre o assunto, ler o jornal, saber do que estão tratando, e, se Deus quiser, ter opiniões sobre o assunto e não sermos manipulados sobre o assunto, porque tem muita manipulação no meio, tem muito interesse também no jogo. Então, vou tentar ser muito claro sobre o que está acontecendo. A primeira noção que eu gosto de dar é essa. As pessoas às vezes não têm essa noção. E daqui, esse sistema aqui, são os economistas que fazem, a gente chama do fluxo circular da renda. Quer dizer, aqui são as pessoas, somos nós, pessoas físicas, e aqui são as empresas. E o que existe, a renda, existe o fluxo circular porque nós, via consumo ou via investimento, acabamos transferindo dinheiro para o setor produtivo. E o setor produtivo, por sua vez, via salários e via dividendos, transfere o dinheiro para nós. É dizer, a renda circula. Esse é um conceito bastante interessante, um economista chamado Musgrave, na década de 50 do século passado, já escreveu sobre isso. Aliás, ele e a esposa dele era Musgrave escrevendo sobre isso. Por que eu quis mostrar isso? Porque a gente tem uma noção de que existem vários tributos sobre várias realidades distintas. E eu queria chamar a atenção de uma noção bastante interessante, que só existe tributação da renda. Toda tributação é sobre a sua renda, porque você trabalha, você gera renda, você gera riqueza, e a sua riqueza vai para o Estado fazer os gastos dele. Ou seja, não existe outra coisa senão tributação da renda. O problema é que essa tributação da renda pode acontecer em diversos momentos. Pode ser que seja no momento em que eu recebi a renda,
ou seja, na hora que eu recebi o dividendo ou o salário. Eu chamo isso de imposto de renda. Imposto de renda nada mais é que o imposto de renda no momento em que a renda é percebida. Eu posso ter uma tributação sobre a renda enquanto ela está sendo poupada. É o que a gente chama de imposto sobre o patrimônio. Mas nota, a tributação do patrimônio também tira uma parte da minha renda. E principalmente eu queria chamar a atenção, a tributação do consumo. A tributação do consumo nada mais é que uma parte da minha renda que via consumo eu sou tributado. É dizer, quando eu quiser saber qual é a carga tributária que eu tenho, não basta saber qual é o imposto de renda que eu pago. Eu tenho que saber quanto eu paguei de imposto de renda e quanto eu paguei de imposto sobre patrimônio e sobre consumo. Eu vou deixar o patrimônio um pouquinho de lado, vamos falar em renda e consumo. É dizer, eu vou dar para vocês uma noção bastante interessante e bem inicial, mas que ajuda muito para a gente continuar a conversar. Veja, eu acho que todos nós aqui já tivemos a alegria de estando lá nos Estados Unidos, em Orlando, Miami, a gente vai para o outlet e faz a festa. Quem de nós não faz uma festa no outlet, não acha tudo muito barato dos Estados Unidos? Eu, pelo menos, sempre acabo, eu vou comprar um tênis e saio com 3 ou 4 tênis de tão barato que sai a coisa. Essa é a sensação que a gente faz quando a gente vai para os Estados Unidos, é tudo muito barato para nós, não é? Deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo. Se você admitir que existe a tributação da renda oferida e da renda consumida, cada sistema tributário faz um balanço distinto sobre o quanto ele quer tributar da renda oferida e da renda consumida. Então, se eu tiver duas pessoas, de um lado um brasileiro e outro um americano, o americano paga muito mais imposto de renda oferida que o brasileiro. Só que o brasileiro paga muito mais imposto sobre a renda consumida que o americano. Ou seja, grosso modo, e pode acreditar que grosso modo é isso mesmo, a carga tributária brasileira e a norte-americana não é muito distinta. É grosso modo um terço do PIB. Mais ou menos 33%, vou arredondar, 35%. É menos que isso, não, 35%. Ou seja, daquilo que você trabalha, 35% vai para o Estado. Daquilo que o americano trabalha, 35% vai para o Estado. Só que o balanço entre tributar a renda quando ela é oferida e consumida não é igual. Grosso modo, eu estou simplificando a coisa. Eu posso dizer que os 35 norte-americanos, 25 já são capados diretamente quando ele ganha. Ele trabalhou 100, ele já vê no holerite dele 75. E outros 10, ele vai gastar no consumo, grosso modo, tá bom? Enquanto nós, também no mesmo sentido, nós vamos pagar os mesmos 35. Só que a gente vai pagar 10 quando a gente ganhar e outros 25 quando consumir. O Estado recebe do mesmo modo, só que em momentos distintos. E os dois estados, Brasil e Estados Unidos, recebem os tais dos 35%. Agora, o que acontece, então, quando o seu holerite aparece, se é 10%? Você trabalhou 100, você enxerga 90. Você pensa que você tem 90. Mas quando você for gastar, você vai deixar 25 para o Estado, de tal modo que, na verdade, você só vai consumir 65. De novo, ganhou 100, 10 ficou a título de imposto de renda, 25 vai de imposto sobre o consumo, sobra 65, que é o seu consumo efetivo. Vamos para o americano. O americano ganhou 100, deixou 25 de imposto de renda, pagou 10 de consumo, consumiu os mesmos 65, porque a carga tributária dos dois foi igual. Estou sendo claro até aqui? A diferença é que o americano pagou antes. Então, ele olha para o holerite dele, ele vê menos. O que acontece, meu caro Marcelo, quando você vai para os Estados Unidos? Você dá um passa-moleque no sistema tributário. Sabe por quê? Você ganhou 100, pagou 10 de imposto de renda, tem 90. Se você ficasse no Brasil, você ia pagar outros 25 de imposto. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você paga só os 10 de imposto sobre consumo de lá. Então, na verdade, o seu poder de compra ficou 80. Você pagou, porque você só pagou 10 de imposto de renda aqui no Brasil e 10 de imposto sobre o consumo nos Estados Unidos. Ao passo que se o americano, coitado, vier para o Brasil, ele tá perdido. Ele pagou 25 de imposto de renda lá,
chega aqui e paga 25% de imposto sobre o consumo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que para tributar a renda oferida ou renda consumida são momentos distintos da tributação da sua renda. É você que é tributado. Toda a discussão que a gente fizer doravante sobre reforma tributária, sobre o sistema tributário, tem que partir da premissa que nós estamos discutindo em que momento o Estado vai tirar dinheiro de você. Porque você aqui, ó, é quem ganhou dinheiro e quem vai pagar. A gente fala muito, não, mas as empresas pagam. Essa ideia de que empresas pagam, empresas, na verdade, embora sejam realidades jurídicas, não deixam de ser você pagando de algum modo. Ou seja, outra noção bastante interessante, para a gente começar a falar a mesma linguagem. Quando eu, em faculdade de Direito, estou dando aula na graduação, e pergunto para os meus alunos, quem aqui é pessoa física? Todo mundo levanta o braço. Daí eu pergunto, quem é pessoa jurídica? Às vezes, quando eu dou aula à noite, no noturno, tem uns 2 ou 3 que são mais velhos e falam assim, eu sou uma pessoa jurídica também, ou coisa parecida. A maioria não, né? A maioria é estudante que não é. Mas vejam que enganação, eles acham que são pessoa física, acham que são pessoa jurídica. Não percebendo que, na verdade, eles são indivíduos. Nós todos só somos indivíduos. Pessoa física e pessoa jurídica não somos nós. São realidades do mundo do direito. Não sei se os companheiros lembram, um filme que eu gostei muito, foi a primeira vez que eu vi no cinema, um filme 3D. Chamava-se Avatar. Não sei se alguém viu esse filme do Avatar. Era basicamente que existia um mundo paralelo, o mundo do Avatar e o mundo das pessoas aqui. Então, quando eu levantasse o braço aqui, o meu avatar levantaria o braço. Então, de algum modo, uma realidade paralela que funcionava. Levanta o braço, o avatar levanta, abaixo, abaixo. Então, eu vou vivendo minha vida aqui e essa vida é reproduzida no mundo dos avatares. Eu gosto daquele filme para explicar a separação entre o mundo que nós vivemos, dos indivíduos, e o mundo jurídico. Os avatares são o mundo jurídico. A pessoa física existe no mundo dos avatares. Ela existe no mundo jurídico. Ela se confunde conosco? Não. Tanto é que antes de você nascer, quando você é um mero nascituro, aquilo que meu pai chama projeto de gente, um nascituro, você já tem um avatar. Ou seja, é possível que você adquira direitos, embora você não tenha sequer existência no plano físico. Porque no plano jurídico, a pessoa física começa já no nascituro. E quando você morrer, obviamente morreu, aquele centro, aquela pessoa física, continua existindo até o momento da partilha. Ou seja, a pessoa física surge antes do indivíduo e termina depois dele. O que evidencia que é uma coisa que não é a realidade. A realidade somos nós, indivíduos. Só que em certo momento, nós, durante a nossa vida, resolvemos criar uma pessoa jurídica. O que é criar uma pessoa jurídica? Nada mais é que nós temos agora 2 avatares. Então, quando eu levantar o braço, eu vou dizer, olha, quem está levantando é a pessoa física ou é a pessoa jurídica. Então, cada ato meu pode ser imputado a mais de uma pessoa no mundo do direito. Eu continuo sendo indivíduo, mas cada ato meu é imputável à pessoa física ou à pessoa jurídica. Eu posso ter várias pessoas jurídicas. Então, perceba, no mundo físico sou só eu. No mundo jurídico, várias pessoas que vão tendo direitos e obrigações imputados a partir dos meus atos como indivíduo. Mas a minha insistência é para que eu saiba que o indivíduo sou eu. Quem paga imposto sou eu. Em quem dói o imposto é em mim, indivíduo. Se essa dor vem pela mordida na pessoa física ou na pessoa jurídica 1, 2 ou 3, o fato é que a mordida vem em mim. Quem paga imposto sou eu. Por que eu queria pôr essa premissa também como raciocínio? Porque está bastante atual agora a discussão de que é injusto que não haja tributação de dividendos, que é inaceitável
que o capitalista, que o dividendo não paga imposto e o trabalhador paga impostos. É algo muito bonito, popularesco, mas ignorante. Ignorante porque está falando que o acionista não paga na pessoa física. É verdade, ele não paga, ele tem uma isenção. Mas esquece que o indivíduo já pagou na sua pessoa jurídica. E quando eu quero comparar a carga tributária, o mínimo que se espera é que eu compare indivíduos, não pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pois pessoas físicas e pessoas jurídicas são criações do direito. E quem paga, quem sofre a mordida é o indivíduo. Então, se eu quero saber quanto eu pago de imposto, eu tenho que somar aquilo que eu pago na jurídica ou nas jurídicas e aquilo que eu pago na física. Isso é o que eu pago de imposto de renda. Então, não está certo comparar a tributação do trabalhador com a do capitalista, do acionista, olhando só para a pessoa física e desprezando que esse mesmo acionista pagou na pessoa jurídica e muito. E é essa noção que eu acho que a gente avança muito no debate, na discussão, naquela roda social, quando a gente passar a falar em indivíduos e não em pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, eu tentei passar para vocês duas noções importantes. Primeiro, a questão desse fluxo, ou seja, que tributação da renda ou do consumo, tributação do consumo nada mais é que uma tributação de renda. E segundo, que quem paga a conta sempre é este indivíduo. Bom, portanto, a renda que eu tenho, aquilo que eu chamo de renda, é tudo que eu consumo e tudo que eu poupo. Volta anterior, ó. O que eu consumo e o que eu poupo é exatamente o que eu ganho de renda. É a mesma coisa. Quando eu falar em imposto de renda, eu vou falar em tributar tudo o que eu consumir e tudo o que eu poupar. Bom, outra questão importante. Precisamos de uma reforma tributária? Ou dá para continuar como estamos? Infelizmente, eu vejo muita gente achando que dá para continuar como nós estamos. E agora eu queria fazer um foco, e vai ser o grande foco nosso, porque é o grande foco do debate, é a tributação do consumo. Hoje, eu tenho vários tributos que incidem sobre a renda consumida. IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Todos esses tributos incidem sobre a renda consumida, mas cada um pega a sua fatia da realidade jurídica. Eu trabalho num sistema, o nosso sistema é baseado em caixinhas. Eu tenho que classificar se uma situação é uma mercadoria ou se é um serviço, porque se for mercadoria é o Estado que tributa. Se for serviço, é o município que tributa. Ou seja, no atual sistema, minha gente, se eu tenho uma renda e destino a um serviço, eu pago um imposto, chama-se ISS. Se eu destino a minha renda a uma mercadoria, eu pago ICMS e provavelmente IPI. Mas perceba, é a minha renda. Nós temos uma tendência, e é o discurso corrente, de falar que o setor de serviços paga imposto, ou o setor de mercadoria, setor industrial, setor comercial. Eu estou propondo para vocês que a gente vire a chave. Em vez de olhar o setor, olhe o consumidor, porque o tributo é sobre o consumo. E pergunto para vocês se é certo que duas pessoas que tiveram a mesma renda, pagaram o mesmo imposto de renda, uma utiliza a sua renda para um serviço, outra utiliza a sua renda para mercadoria. Está certo distinguir com base nisso? Será que está certo que se eu quiser pegar minha renda e gastar numa viagem, portanto pagar um hotel, eu vou ter um ISS de 5%. Se eu pegar minha renda, em vez de gastar na viagem, se eu gastar num computador, eu vou ter ICMS e IPI. Mas perceba, é a minha renda de qualquer modo. Por que duas pessoas com igual renda devem ter uma tributação distinta pelo fato de uma querer gastar a sua renda num serviço e outra numa mercadoria? Este é um debate que nós temos que ter se vamos falar em reforma tributária, porque o nosso atual sistema distingue. E pior, distingue
numa situação bastante ruim. Porque quando eu estava em 88, vamos voltar a 88, o que aconteceu naquela época? Naquela época, vocês vão se lembrar, ou os mais jovens vão ter ouvido falar, nós tínhamos o ICM. O imposto estadual era o ICM, sucessor, os mais jovens ainda, do IVC. O IVC existia até 65, Imposto sobre Vendas e Consignações. Em 65 surge o ICM. E o ICM, vamos dizer, foi um imposto com muito sucesso. Os estados arrecadaram muito com o ICM. E quando eu cheguei em 88, eles tinham muitas atividades, muitas atribuições. 88, a Constituição de 88, deu um papel administrativo muito forte para os estados. Muitos dos gastos estatais são previstos para os estados. Eu vou citar aqui a questão de presídios. O sistema prisional inteiro, segurança pública inteira custa para os estados e custa muito. Boa parte dos serviços de saúde é dos estados. Sistema educacional de segundo grau dos estados. E N coisas. Estado tem muita atribuição. Mas o Constituinte, o que ele fez? Ele falou, olha, como eu estou dando, em 88, estou dando muita atribuição para o Estado, eu vou fazer uma coisa. Ele já tem o ICM, que é um baita imposto. Mas a União, em pré-88, tinha os chamados impostos únicos. Vocês não vão se lembrar, mas eu tinha um imposto único sobre comunicações. O imposto único para minerais. Eu tinha imposto sobre transportes. O que o Constituinte fez? Ele pegou esses impostos da União, agregou ao ICM, fazendo o ICM virar ICMS. Ou seja, até brinca, o super ICM. O ICMS é um baita imposto. O ICM já era forte e ganhou toda a parte de minerais, energia elétrica, transportes, comunicações. Ou seja, os estados surgiram em 88 muito fortes, com o principal imposto para eles. Tá? Esse era o cenário. E os municípios teriam lá, conseguiram preservar os serviços de qualquer natureza, que era uma coisa pequena, eles precisavam de um barbeiro, essas coisinhas. Serviço era uma coisa muito menor. Os municípios teriam o ISS, fora isso, eles participariam dos fundos estaduais e municipais. Mas o que aconteceu? E olha que fenômeno interessante. Esse ICMS, que foi forte, começa a cair a arrecadação. E o ISS, que era um nadinha, começa a subir, por conta do que a gente chama de servicificação da economia. A economia ficou muito servicificada. Ou seja, e aqui está o fenômeno, eu passo a ter fenômenos que antes eram basicamente de compra de mercadorias, eu passo a ter serviços embutidos. Ou seja, coisas comuns que eram antes a mercadoria, eu comprava pelo bem, hoje eu compro pelo serviço que essa mercadoria oferece. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse é um caso interessante. Será que eu ainda vou comprar bicicletas? Faz sentido você comprar uma bicicleta? Você ter um espaço no apartamento? Falando em geral, hoje em dia nós temos muito problema de espaço. Então, você ter um espaço para guardar uma bicicleta não é tão fácil assim. Quando eu tenho na rua esse sistema de bike sharing, em que eu não preciso comprar uma bicicleta para andar de bicicleta. Repare, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que antes, o que era tipicamente compras de mercadoria, porque as pessoas compravam bicicletas, passa a ser prestação de serviço, que é o tal do bike sharing. Ou seja, quando você enxergar uma coisa como essas, você pensa, o Estado está deixando de arrecadar e agora é o município que está arrecadando, que agora eu tenho o tal do serviço, se é que eu tenho. Idem para automóveis. Eu estou convencido de que meu atual automóvel é o último que eu vou ter. Eu não pretendo mais comprar um carro. Não pretendo mesmo. Você está rindo? Eu não pretendo mesmo. Eu não quero fazer propaganda, mas eu fiquei sabendo que a Mitsubishi já tem isso. Numa palestra que eu dei, me disseram concretamente, estou dando nome como me venderam, tá? Que na Mitsubishi eu já posso fazer assinatura de automóvel. O que é assinatura de automóvel? Em vez de eu comprar um carro e deixar na minha garagem, ocupando espaço o tempo todo, eu faço a assinatura como eu queira.
Então, por exemplo, se durante a semana eu trabalho na cidade e no fim de semana eu venho para Itu, eu não preciso ter o mesmo automóvel para a semana e para o fim de semana. Eu posso pensar durante a semana em ter um carrinho pequeno que me leve para um lugar e para outro. E para o fim de semana, um carro maior para poder colocar toda a minha bagagem que eu queira viajar. Então, por que eu vou comprar um carro se eu posso assinar com a Mitsubishi, de tal modo que de segunda a sexta eu tenho um carro à minha disposição, menorzinho, e no fim de semana um carro maior? Claro que é muito mais interessante para mim, sem falar em manutenção, etc. Mas perceba, quando acontece um fenômeno como esse, uma decisão minha, prática, como é que ficou a arrecadação do Estado, que contava com o ICMS na venda de veículos? Agora não vai mais vender veículo, não tem mais compra e venda de veículos, ou não vai mais ter, vai ter assinatura. E esta assinatura é o quê? É serviço? Olha, o tribunal atualmente diz que locações não estão sujeitas ao ISS. Será que eu vou recolher ISS nesse caso? Se é uma locação? Ou é capaz de eu ficar sem qualquer imposto? Essa história dessa nova, moderna economia vai surgindo, uma que me lembrei agora, que eu acho que não tem nenhum slide, então eu conto para vocês. Eu tenho um cliente que fabrica pneus. E sempre pagou, é claro, imposto sobre a venda de pneus. Você compra pneu. Só que agora, já faz, aliás, desde o ano passado, ele tem oferecido para os grandes clientes dele, que são transportadoras, em vez de vender pneu, ele vende solução em pneus. Aliás, toda vez que você vira a palavra solução, você fala é solução para o departamento comercial, mas é um pepino para o departamento tributário. Porque o que é solução para um é pepino para o outro. Qual é a solução que ele faz? Ele fala para a transportadora, você me paga X por mês e eu vou assegurar que os seus caminhões vão ter pneus em ordem. Então, eu vou fazer balanceamento, alinhamento, vou monitorar o seu pneu. Quando necessário, eu troco. Significa que meses e meses e meses, a transportadora vai pagar para essa empresa de pneus e não vai receber mercadoria nenhuma. Em compensação, pode acontecer um mês que ela paga um valor pequenininho e recebe um monte de pneus. Pergunta, como é que eu tributo isso? Você vai me dizer que houve venda de pneu sujeita a ICMS? Mas eu não entreguei pneu nenhum. Eu passei meses sem entregar nenhum. Houve locação? Também não houve locação. O que é isso? O que é o tal da solução? Como é que eu coloco nas caixinhas mercadoria e serviços a tal da solução em pneus? Essa tal aqui, essa coisa bonitinha, uma roupinha de bebê que você pensa, é uma mera roupinha de bebê, claro, ICMS. Mas aí você descobre que essa roupinha aqui, ela informa para a mãe e para o pai, ela informa todos, ela como se comunica via internet, é isso mesmo. A roupa inteligente, ela se comunica sem que você faça qualquer coisa e ela chega no seu celular uma informação se o seu neném está com febre, não está, se dormiu bem à noite, tudo direitinho. Pergunta, eu estou comprando uma roupa ou estou comprando uma prestação de serviço de monitoramento de neném? Eu pago ICMS ou pago ISS? E agora? Você paga o Netflix e acha uma graça. Mas Netflix é serviço de comunicação? Ou tem cessão de direitos autorais? Qual é a natureza disso? Ou, para mim, o maior exemplo, talvez, dessa economia é essa tal de impressora 3D. Eu não sei se vocês já viram uma funcionando, eu vi. E quem não viu, eu recomendo que vá conhecer uma impressora 3D, porque se você quer saber o que é milagre, é isso. É você ver uma impressão 3D. Assim, do nada, surge alguma coisa. Eu vou lhes fazer uma afirmação forte. Talvez para localizar isso, o Roberto contava que eu fiz GV. Eu fiz GV, sim, eu fiz São Francisco e GV paralelo. Mas na GV a gente tinha um grande orgulho, eu estou falando em 1983, porque nós tínhamos na GV algo que nem a Politécnica tinha. Nós tínhamos lá um centro de processamento de dados, chama-se CPD, onde havia na GV PCs 500. PC 500, gente, era o que havia de mais moderno, era o tal do PC 500. É um mastrodon desse tamanho, mas era muito melhor que a Poly, que só trabalhava com mainframe. Meus colegas faziam Poly, ainda tinham que perfurar cartão e ir à noite passar o cartão na Poly.
e nós já tínhamos o tal do PC 500. A GV era moderna. Naquela época, eu lhes afirmo, em 1983, dou a data porque eu lembro disso, havia um cara nos Estados Unidos, um cara que declarou mais ou menos o seguinte: em 5 anos, qualquer um vai ter um computador na sua casa. E eu devo dizer que nós achávamos aquele um sonhador, onde se viu um louco imaginar que haveria computador na sua casa. Eu diria que esse moço sonhou pouco. Ele não sabia que nós íamos ter um computador no bolso, o tal do celular. Ou seja, olha o que evoluiu. E não tinha como prever. Ou seja, a tecnologia correu muito. Pois eu vou lhes fazer uma afirmação parecida com a daquele moço. Estamos em 2020. Em 2028, na sua casa, você vai ter ao lado da geladeira e do fogão, micro-ondas, e você vai ter uma impressora 3D. Sim, você vai ter uma impressora 3D ao lado do micro-ondas. Quando você estiver trabalhando e te ligarem dizendo, olha, precisa de uma xícara, você vai pensar, bom, eu posso ir até a Tok-Stock e comprar uma xícara, ou eu posso entrar no site aqui, olhar uma xícara na Tok-Stock, talvez eu aproveite e já olhe o site da IKEA, que fica na Suécia, escolha uma xícara, e pode ser que eu escolha da Suécia, compre e mande imprimir em casa. Então eu não preciso ir até a loja. Quando eu chegar em casa, é só abrir minha impressora e eu vou pegar minha xícara que já está feita ali. Eu já comprei a minha xícara, já imprimi. Pergunta, como é que eu tributo esta operação? Houve circulação de mercadoria? Lembre-se, eu imprimi em casa. Paga IPI sem que haja uma indústria? Eu imprimi em casa. Tem ISS? Eu estou passando para vocês entenderem que o nosso sistema tributário foi desenhado para um tipo de economia basicamente materializada. E nós estamos numa outra economia. Ou seja, já não dá mais para você imaginar que o sistema de 88 se adapte a essa realidade. As caixinhas de 88 já não funcionam mais. Então nós vamos ter que fazer o tempo todo um exercício para ficar forçando sabe aquela sensação terrível de você ver uma pessoa mais bem alimentada querendo fechar uma calça jeans? Que aperta, deita, tal, e a calça não fecha. Não fecha porque não cabe. Porque não cabe, gente. A economia de 2020 não cabe no sistema tributário de 88, que ainda foi pensado em caixinhas. Não dá mais para classificar. Então, se você me perguntar, mas, Schwery, nós precisamos reformar a tributação do consumo? Eu vou responder para vocês, não tem jeito. Não tem jeito porque não dá mais para classificar. Essa ideia de manter caixinhas numa economia como essas é de uma insanidade. Eu fico variando e fico sem falar do tamanho da insegurança jurídica que eu tenho, e agora olhando do ponto de vista do empresário, porque eu não sei o que eu pago. Gente, vocês não sabem como é terrível quando eu, afinal de contas, eu posso dizer que eu sou especialista em tributação. Sou especialista em tributação. Caramba, tudo isso há mais de 30 anos, eu posso dizer que eu sou especialista no assunto. E me perguntam a carga tributária, eu viro e mexo e digo, não sei. Pode ser que seja tal, é defensável, é uma palavra horrível, mas eu tenho que falar, é defensável que seja isso. Porque essa realidade não cabe na caixinha. Não dá mais para pensar em caixinhas, minha gente. Então, por enquanto, minha primeira tese é precisamos de uma reforma tributária. Esses produtos não se encaixam mais em lugar algum. Então, o que eu posso fazer? Ficar revendo a repartição de 88? Ou o que me parece que é a solução que a gente vem discutindo é acabar com tudo isso. Vamos acabar com essas caixinhas. Vamos criar somente um tributo sobre o consumo, o tal do IVA. É por isso que a gente avança na reforma tributária com a ideia do IVA. Várias propostas vêm sendo tratadas nessa matéria sobre tributação do consumo. Eu vou querer expô-las para que a gente saiba do que a gente vem lendo. A primeira reforma que a gente discute é a do governo. O governo coloca a reforma do IVA dentro de um pacote em que ele propõe, de um lado, o tal da CBS, vou falar bastante sobre ela. A CBS seria o tal do IVA federal,
substitui PIS e COFINS atuais. O governo se propõe acabar com o IPI que nós temos e fazer o tal do Excise Tax. Excise Tax é um imposto sobre alguns produtos apenas. Ou seja, eles escolhem alguns. Claro que a gente não sabe ainda quais vão ser os produtos escolhidos. O nosso ministro chegou a falar que seria um sin tax. Sin tax a gente chama de imposto sobre o pecado. Imposto sobre o pecado seria aqueles consumos indesejados, como álcool, tabaco, combustíveis também teria no sin tax. Se fala em imposto sobre açúcar, leia-se refrigerantes, etc. Eu diria que, por enquanto, isso está no papel, porque, muito provavelmente, o governo vai acabar caindo na tentação de pegar operações que são de fácil tributação e vão querer tributar. Ou seja, por exemplo, comunicações de celular. É muito fácil tributar e dar um dinheirão. Será que o governo vai ficar tentado a pegar isso? Eu não sei o que é o Excise Tax. Terceiro elemento que o governo fala é que ainda também... Gente, o que eu falo para vocês, o número 1 eu conheço o projeto de lei. 3 e 4 é tudo palavra do ministro. Nada disso aqui está publicado. A gente pega de jornais, tá bom? Seria reforma do imposto de renda da pessoa jurídica, onde tributaria o imposto de renda da pessoa, diminuiria o IR das pessoas jurídicas e tributaria os dividendos. E depois algumas deduções do imposto de renda da pessoa física, educação e saúde desapareceriam. E alguns benefícios fiscais que hoje eu tenho em fundos fechados, etc., também desapareceriam. E, finalmente, o governo promete a desoneração da folha, que ele já anunciou que, para poder fazer isso, ele tem um preço que seria a nova CPMF. Ele não chama de CPMF, ele chama de imposto de transações. Mas, gente, assim, acaso a Rosa, se mudasse o seu nome, perderia o seu perfume? Você pode chamar do que você quiser esse novo tributo, mas ele é a nossa velha CPMF, vai voltar com outro nome. O perfume da Rosa é o mesmo. Infelizmente, essa Rosa, o perfume que exala não é exatamente muito agradável. O da CPMF, eu diria que é bem ruinzinho. Bom, vamos falar então da CBS. A ideia da CBS é pegar, de todos os tributos sobre o consumo, só está mexendo nisso, ou seja, o governo não está mexendo nesses tributos aqui. A reforma do governo só mexe na esfera, nesses dois aqui. O IPI, como eu disse, vai ser o tal do Excise Tax. Então, a CBS se propõe a acabar com isso. O que não é pouco, viu, gente? Porque essas coisas aqui, PIS e COFINS, o número que eu vou falar não é mentiroso. Existem hoje 18 regimes distintos de recolhimento do PIS e COFINS. Ou seja, não é que cada empresa paga PIS e COFINS de um jeito. Muitas empresas são obrigadas a segregar suas receitas e cada parcela da sua receita está sujeita a um regime jurídico. É de um peso brutal o PIS e COFINS em termos de insegurança. Eu não sei, imagine, uma coisa, Gueiros, é você pagar o PIS e COFINS sobre a sua receita, já é ruim. Mas você tem que segregar a sua receita e cada espécie de receita está sujeita a um regime, fica mais confuso ainda. A proposta do governo é criar uma única contribuição de 12% sobre a receita bruta operacional. Esses slides aqui são do próprio governo, aqui, quando ele põe o que ele quer fazer: simplificar a segurança jurídica, transparência, equidade, propõe-se a manter a carga tributária global, combate à evasão, neutralidade das decisões econômicas e, é claro, o governo tem que falar mais investimento e mais emprego. Isso aqui é o que o governo nos diz. Qual é a ideia dessa CBS? E essa é uma grande novidade. É que o tributo vai passar a ser calculado por fora. Deixa eu explicar o que é por fora. Hoje, se eu te perguntar qual é a alíquota do ICMS, você vai dizer, olha, é 18%, no caso de energia elétrica é 25%. Você está completamente enganado. Porque esta alíquota é o que a gente chama por dentro. Ou seja, do preço que eu pago, 18 ICMS, 25 ICMS. Mas faça a minha conta matemática muito simples. Se de cada 100 que eu pago, 25 é imposto, significa que sobre aquilo que o vendedor recebe, que é 75, ele tem mais 25 de imposto. Ou seja, na verdade, eu compro um bem de 75
e pago 25 de imposto. Portanto, a alíquota do ICMS, que se fala 25, não é 25, é 33. Por quê? Sobre o valor que eu comprei, 75, eu tenho 33% acima, que é o imposto. Então, o cálculo por dentro gera uma mentira, gera um engano. Ele vem disfarçado, é o imposto envergonhado. O ICMS é um imposto envergonhado. Tinha um cara interessantíssimo, chamado Colbert. Colbert, ele equivaleria ao Guedes na época do rei chamado Luís XIV. Vocês lembram do Luís XIV, né? Luís XIV é aquele cara que só dizia: o Estado sou eu. É o chamado Rei Sol. Então você imagina que o ministro das Finanças do Rei Sol era um cara muito bonzinho, né? Esse era o Colbert. Pois Colbert cunhou uma frase que a gente reproduz até hoje. Ele dizia: a arte da tributação consiste em arrancar o maior número de penas do ganso com o menor número de gritos. Ou seja, para Colbert, o tributo ideal é aquele tributo que você paga e não percebe. Quanto mais opaco o sistema, melhor. O ICMS é opaco, porque eu não sei, eu penso que eu pago 17 quando eu pago 22. Eu penso que eu pago 25 quando eu pago 33. Então, esta notícia aqui, de que a proposta da CBS é um cálculo por fora, é extremamente alvissareira. Significa que quando eu comprar um bem por 1, eu vou ter 0,12 de imposto a mais. É algo que você conhece nos Estados Unidos. Você negocia um preço e o imposto vem como algo a mais. Essa é uma tática muito importante. Eu diria, só esta mudança já merece aplauso, porque nós afastamos do sistema colbertino. Nós fazemos com que o nosso consumidor saiba que ele paga imposto. Hoje, gente, boa parte da nossa população pensa que não paga. Pensa porque estão isentos do imposto de renda, vão comprar mercadoria e, é claro, não tem noção do imposto embutido lá dentro. Então, o que acontece? Quando eles recebem alguma coisa do Estado, eles ficam felizes. Puxa, o Estado está me dando alguma coisa. Então, é o grande pai que me dá as coisas e os outros é que pagam. Se eu passar a adotar um sistema como esses, em que eu vou na gôndola, vejo R$1 de preço, quando eu vou ao caixa pago 1,12, eu passo a saber que eu sou contribuinte. Vocês têm noção da mudança de mentalidade que eu vou ter quando todos os nossos cidadãos souberem que eles pagam os impostos? O nível de cobrança passa a ser outro. E eu diria que hoje, se um candidato se eu me lançasse como candidato e dissesse: eu vou trabalhar para reduzir a carga tributária, provavelmente hoje eu não seria eleito. Eu não seria eleito porque a grande massa da população pensa: isso é problema dos ricos. Esse cara está trabalhando para os ricos. Agora, muda o sistema. Muda o sistema e aparece um candidato que diga: eu vou reduzir o imposto que você paga no seu consumo. Agora, esse cidadão contribuinte passa a falar: puxa, isso me interessa. Quando um candidato oferecer alguma coisa, o cidadão vai perguntar: mas quem vai pagar essa conta sou eu? Eu não quero, eu não preciso. Você quer fazer uma festa? Ah, eu vou fazer a festa popular do não sei o quê. Estou vendo com essa matéria de hoje do jornal, do quanto se gasta em festas aqui na cidade. Ah, é muito bom, mas quem está pagando sou eu que estou pagando? Eu não quero essa festa, Deus do céu, eu preciso de outras coisas. Reduz a minha tributação. Então, a boa notícia dessa proposta do governo é que encampou essa ideia do cálculo por fora, em que eu vou, então, o preço é uma coisa e o tributo não está no preço, o tributo é sobre o preço. Bom, quando o cálculo é por fora, também outra coisa interessante. Falam: puxa, o PIS e COFINS está subindo muito, porque vai de 9,25% para 12% na CBS. Deixa eu dizer para vocês, isso não está correto. Porque o atual PIS e COFINS é 9,25% por dentro. 9,25% por dentro equivale a 10,11% por fora.
É o mesmo número, tá, gente? Tanto faz eu falar que eu tributo 9,25 por dentro ou 10,11 por fora, que é a mesma coisa. Portanto, sim, a CBS tem uma alíquota mais alta, mas a diferença é de 1,89%. É muito menos do que você tem falado diretamente. Um outro detalhe, a base de cálculo também mudou, porque a atual base de cálculo é 9,25 por dentro da receita total, e a nova é a receita operacional, não é o mesmo número. Atualmente, eu só tomo crédito de insumos que eu compre. Então, o supermercado, por exemplo, tudo que ele gasta de energia elétrica para manter a geladeira funcionando, ele não toma crédito. Ao passo que agora, tudo que eu comprar vai me dar crédito. Então, eu tenho uma alíquota mais alta, mas a base de cálculo vai mudar radicalmente. Portanto, aquele que disser que a CBS implica necessariamente um aumento, deve falar, olha, você está sendo muito apressado, porque as variáveis são tantas que eu preciso de muito mais cálculo para saber se aumentou ou diminuiu. A alíquota aumentou, mas a base mudou de uma vez. Eu, pelo menos, não tenho informações suficientes para saber se isso é mais ou se é menos. Esse projeto de lei do governo, sem dúvida, alguns setores acabarão tendo menor carga tributária. Por exemplo, o setor imobiliário. O setor imobiliário até porque está sendo tirado o imposto fora da CBS. As indústrias, em geral, que têm muito insumo, claro, vão tomar muito crédito. Quem presta serviço para uma pessoa jurídica, em geral, tem crédito. Comerciante, ou seja, quem tiver insumo, quem pagar alguma coisa para pessoa jurídica, tem crédito. Já do lado de cá, quem, como os prestadores de serviço a consumidores finais, que não tem crédito, não tem pouco crédito a pagar, vão acabar tendo uma tributação mais alta nesse momento. Esses são os perdedores. Mas eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto. Na CBS, no modelo desse projeto de lei, os microempresários estão fora. Ou seja, boa parte dos prestadores de serviço, eu falei agora da manicure, do barbeiro, do sapateiro, os prestadores de serviço, a grande maioria, hoje está no Simples. Quem tiver no Simples não entra na CBS. Então, o número de empresas afetadas é muito menor do que parece à primeira vista. Agora, eu falei em setor perdedor e ganhador, mas eu quero chamar a atenção de que, na verdade, é o consumidor que é tributado. Então, não adianta comparar um setor com o outro. O consumidor que consome bens ou serviços é que vai pagar a CBS. Então, hoje, esse é o que eu propunha para vocês quando eu comecei a nossa conversa. Eu dizia, vamos parar com essa discussão se o setor A ou o setor B vai pagar mais ou vai pagar menos. Porque o raciocínio é inverso, é virar a chave. É dizer, o consumidor, você vai ter que aprender que da sua renda, você, Marcelo, que ganhar 100, saiba que 12 vão para o Estado. Não interessa o que você pagar. Pagou mensalidade do clube? 12%. Pagou por uma viagem? 12%. Pagou por uma garrafa d'água? 12%. O conceito é inverso. O conceito é que de tudo que você ganha, 12% vão para o Estado. Exceto, e aí tem as exceções que apareceram ali. Puseram como exceção os produtos da cesta básica, que não vão pagar os 12%, e como eu falei, as empresas do Simples não pagam 12%, e também transações imobiliárias. Mas são mais exceções. A regra, e esse é o conceito novo que a gente vai ter que conviver se passar essa reforma, a regra é que, doravante, quando eu pensar em quanto eu pago de imposto, eu sei que eu pago uma coisa de imposto de renda quando eu ganho, imposto de renda, e mais 12% quando eu comprar qualquer coisa. Bastou comprar que você paga 12%. A ideia é indiferente o que você paga. Mas o setor tal vai pagar mais, o setor tal vai ter aumento da carga tributária. Não é o setor que vai ter aumento da carga tributária, ou o outro setor vai ter menos. É você que vai pagar os 12%. Claro está que, logo que implementarem isso, vai ter algum tipo de rearranjo na economia por 1 ou 2 anos,
é capaz de os preços relativos terem que ser acertados. Mas eu diria, nós estamos falando de uma reforma de um sistema tributário. Então, quando eu falar de uma reforma tributária, não pense em 2021 e 2022. A primeira pergunta decente é, em 2025, o nosso sistema vai ser mais justo que o atual? Ou seja, em 2025, todo mundo vai pagar 12% do que ganhar a título de CBS. Não interessa no que consumiu, bastou gastar que você paga os 12%. É esse o conceito. Ou seja, não é mais o setor A e o setor B, é o consumidor que paga 12%. Essa é uma virada de chave que essa proposta nos traz. E como eu falei, a base de cálculo mudou tanto que não dá mais para comparar com PIS e COFINS. Já falei sobre a receita. Bom, a base de cálculo da CBS é a receita bruta, portanto, eu tenho venda de bens, venda de serviços, mas perguntas que muitos me fazem. O que não entra na CBS? Os dividendos que a pessoa jurídica receber não entram na CBS. Rendimento de aplicações financeiras também não entram. Então, é só o que eu vendo, o que eu presto de serviço. Aquilo, em última instância, que está no meu objeto principal. É isso, porque, afinal de contas, é aquilo que eu tenho uma relação com o mercado e eu tenho a tributação porque existe um consumidor que está pagando. Não vamos esquecer a CBS, que é tributar o consumidor. Por isso é que essas situações aqui não são tributadas, porque não revelam consumo da outra parte. Eu estou tendo uma receita, mas não é de uma operação de consumo. E a CBS é uma tributação do consumo. Bom, tem uma discussão jurídica sobre o que é bem ou o que é serviço. E daí a pergunta se aluguéis, royalties seriam tributados. Já posso informar para vocês, tudo vai entrar na CBS. Ou seja, o aluguel, sim, quando você pagar o aluguel, 12% de CBS. Tem que ter essa noção. Você gastou, é 12%. É imposto de renda. É imposto de renda consumido. Essa que é a noção que eu vou ter. Nas exportações eu não vou ter tributação. E esses aqui são os não contribuintes. Olha aí, Rossi, para sua informação, as instituições filantrópicas não serão contribuintes da CBS. Está aqui a confirmação para você, tá? As fundações, olha para nós. Na verdade, as fundações têm um problema complicado aqui, porque o texto da lei fala em fundações de partidos políticos. A transparência do governo pôs fundações. Mas como as fundações, em geral, caem em instituições filantrópicas, então, pensando agora na nossa fundação de Rotarianos, Rossi, fica tranquilo que você por aqui não vai ser afetado pela CBS. Já para trazer para nós, matando até a pergunta que o Rossi ia me trazer, já está aqui a resposta. Bom, aqui tem umas incidências diferenciadas, talvez a mais relevante, como eu falei para vocês, quem tiver no Simples Nacional não muda nada. Ou seja, a grande maioria das empresas não vai mudar nada. Instituições financeiras pagam, os jornais disseram, os bancos não vão pagar CBS. Leram mal. Os bancos pagam CBS, a alíquota deles é menor, só que eles não tomam crédito e não dão crédito. Então, na verdade, acaba sendo maior a alíquota. Porque se eu, pessoa jurídica, contratar um empréstimo, eu vou pagar a CBS para o banco e não vou ter crédito disso. Isso vai acabar sendo incorporado ao meu custo. Então, o banco não está numa situação privilegiada. Na verdade, a CBS do banco se torna um ônus para mim. Se eu pago para qualquer fornecedor, não me dói. Eu pago para o fornecedor e tomo crédito. Mas se eu pagar para um banco, eu vou pagar e não vou ter crédito. Essa é a notícia ruim que aparece aqui. Bom, já falei que tudo que tiver destacado no documento fiscal vai me dar direito ao crédito. Na importação também vai ter CBS, claro, para regular o mercado. Isso implica também que em plataformas digitais, hoje em dia, não tem como tributar, a ideia também é que também quando fizer uma compra via internet para uma plataforma, quem mantiver a plataforma é responsável pelo imposto. Isso aqui vai pegar muito vamos pegar o Mercado Livre. O Mercado Livre é bem clássico, porque os vendedores, quem já comprou lá já percebeu, a grande maioria dos vendedores são pessoas físicas no Mercado Livre. E acaba havendo operações que não são tributadas. O governo enxergou isso e falou, olha, plataforma, eu vou cobrar de você
o imposto que aquela pessoa física naquela venda informal não cobrou. Trate você de controlar, porque vai ter uma tributação sim, e vai ficar por conta da plataforma. Bom, a proposta do governo é que em 6 meses da publicação da lei entraria em vigor a CBS. Mas aqui, é claro, é um projeto, isso vai ter muita negociação no curso. E o problema que nós temos, que eu acho que o grande erro do projeto é este. Como é que ficam os contratos de longo prazo? Aqui foi um erro do projeto. Porque quando criaram o PIS e COFINS no passado, respeitavam-se os contratos. Então, embora criaram um novo tributo, tributo não cumulativo, o que a lei dizia? Para os contratos antigos, vale o regime antigo. Aqui eles querem impor um novo regime para todo mundo. Então imagine, agora puxando a sardinha para o meu lado, eu sou advogado. Sou advogado e contrato honorários com êxito. Ou seja, quando eu ganhar causa daqui a 8 anos, 12 anos, você me paga tanto, está combinado. Só que daqui a 12 anos, quando eu receber, eu vou ter que pagar ou vai ter uma CBS que nós nunca combinamos. Então o governo aqui está errando ao não manter as relações contratuais pré-existentes segundo o regime antigo. E aqui vai gerar ganhadores e perdedores. Porque eu tenho uma nova tributação e contratos pré-existentes. Aqui é uma falha dessa nova lei. Bom, tudo isso eu falei da reforma do governo, tributação do consumo, que na verdade antecipa muito dos demais projetos. O grande competidor, talvez, desse projeto do governo, é esse da CECIF, que é a tal da PEC 45. A PEC 45 é bem mais ampla que a do governo, porque agora, além do PIS e COFINS que o governo pega, a PEC 45 propõe a pegar todos esses tributos e transformar nesse IVA nacional que ela chama de IBS. Agora a ideia é reunir todo mundo num só. Então eu não tenho mais que pensar em nada disso, eu não tenho mais classificação nenhuma, é só um tributo sobre o consumo. Em termos de sistema tributário, não há dúvida que é o ideal. É o ideal porque daí eu só penso numa tributação, uma única lei, eu não tenho várias leis. Quer dizer, o número de horas que as empresas vão economizar ao ter que pagar só um tributo em vez de todos esses é enorme. Esta é a chamada PEC 45. A notícia que ela dá é que a tributação passa a ser no estado de destino. Hoje o ICMS, uma parte fica no estado da produção. Agora passa a ser só no estado de destino. Obviamente, os estados que a gente chama importadores líquidos, o pessoal lá do Norte e Nordeste, vai ficar rindo sozinho. Ou seja, o produto feito em São Paulo e vendido para lá, só paga imposto quem recebe é só lá e não cá. São Paulo não fica com nada, porque São Paulo é origem. Eu só tributo um destino. A grande notícia é que com isso eu acabo com a tal da guerra fiscal, o lado positivo desse IVA, porque eu não tenho mais por que guerrear, já que o imposto só é pago pela base de consumidores. Ele propõe que haveria um comitê nacional gestor do IBS, porque afinal de contas esse imposto tem que valer para a União, Estados e municípios, e dá um monte de rolos, não vou entrar na parte técnica, mas o número de rolos é enorme. Como é que eu faço compensação entre os entes? Ou seja, eu vendi para São Paulo, para Minas. Minas vende para Rio de Janeiro. Imagine a questão de créditos e débitos, como é que funciona num país como o nosso. Eu preciso de um comitê central que vai gerenciar esses créditos e débitos. Aqui é uma parte mais técnica, não vou entrar no mérito disso. A reforma do CECIF propõe um imposto seletivo, aquele tal do Sintex, para alguns produtos, não diz quais são, diz que a lei vai definir quais seriam. Aqui é uma insegurança que a gente tem, porque a gente não sabe quais são os produtos sujeitos ao tal do imposto seletivo. A proposta do CECIF é que a transição se faça em 10 anos. Ou seja, se eu provar aqui, eu vou levar 2 anos sem mudar nada. Depois de 2 anos é que entraria esse IBS, e conforme o IBS entra, os atuais impostos vão caindo, de tal modo que a carga tributária não mude. Grande crítica que se faz. Significa que por 10 anos eu vou conviver com todos os impostos velhos e mais esse imposto novo. Aumentou o meu trabalho, verdade. Os defensores vão dizer, sim, aumentou, mas é muito pouco, porque esse IVA ele é muito fácil, ele é de um controle eletrônico. É fácil,
Mas não há como negar que vai haver um imposto a mais. Mas por que eles defendem manter isso pelos 10 anos? Por conta do risco de uma transição súbita pegar gente no meio do caminho. Imagine que você acabou de fazer uma fábrica contando com incentivo fiscal de ICMS e de repente acaba o ICMS. Você foi pego no contrapé. Então a proposta deles dos 10 anos é para dizer assim, de algum modo, eu vou permitindo que o industrial consiga aproveitar o incentivo fiscal com que ele contava, ainda que vá reduzindo, ou seja, a transição é necessária porque as partes do negócio já sabem o que vai acontecer e passam a negociar com isso. Ou seja, quando eu contratar, por exemplo, no caso de honorários com êxito, eu já vou considerar que eu vou ter uma carga tributária diferenciada. Então, eu não sou pego no contrapé. Essa é a lógica dessa transição. Essa vai ser uma discussão política que a gente vai ter, se vale a pena ter a transição longa ou não. Defeito, um imposto a mais. Vantagem, manter as relações jurídicas pré-estabelecidas. Outra proposta, essa é a forma que a gente chama do Senado, a emenda número 110. É parecida com a 145, com a diferença que eles vão ter um IVA estadual e um IVA federal, que vão andar em paralelo. Lembrando, no caso do 45, eu tenho um imposto. Aqui eu vou ter 2 impostos, embora com a legislação igual. É uma questão mera técnica. Outra diferença importante. No caso da 45, eles querem uma alíquota apenas. Ou seja, eu não tenho variação de alíquota conforme o produto. Eu não preciso mais classificar se uma coisa é mercadoria, se é serviço ou o que for. A alíquota é uniforme. E essa proposta do Senado propõe algumas alíquotas diferenciadas, poucas, não é o que nós temos hoje de muitas, mas vai haver diferenciações. Então, quando se perguntar qual é a diferença entre o Estado, a proposta do Senado e a da Câmara. Na Câmara, eu tenho um único imposto, uma única alíquota, irrelevante qual é o produto. No Senado, eu tenho 2 impostos iguais, com alíquotas que vão ter algum tipo de diferenciação. Também teria o Comitê de Gestão Nacional, no resto muito amplo, muito parecido. Não vou fazer comparação. Tem essa proposta aqui que eu preciso mencionar, embora me revolte mencionar, porque saber que empresários defendem o tal do imposto único. Então vamos acabar com toda a tributação do consumo e vamos criar um imposto de 2,5% para cada ponto da operação. 2,5% para cada ponto significa 5%. É uma CPMF de 5%. Gente, isso aqui eu tenho vergonha até de dizer que existem pessoas bem informadas que defendem esta coisa. Porque isso aqui é o que se chama tributo colbertino, escondido. Porque, é só 5%. Só 5% em cada transação. Um sistema que a gente chama cumulativo, em cascata. Quanto mais operações houver no ciclo, tanto maior a tributação. 2 produtos oferecidos para o mesmo consumidor vão ter uma carga tributária diferenciada, porque um produto precisou de menos etapas para chegar, outro precisou de mais. Pense bem, se você comprar a mesma lata de leite condensado no supermercado ou na padaria, a padaria não compra diretamente da Nestlé. Ela precisa de umas 3 ou 4 etapas até a lata de leite condensado chegar para você. Já o supermercado, se ele for grande, ele compra da Nestlé direto. Então é o mesmo produto, só que quanto maior eu for, quanto mais verticalizado eu for, menor vai ser a carga tributária. Ou seja, é o inverso do Robin Hood. É assim, quanto menor eu sou, maior o tributo que eu pago. Quanto maior eu sou, menor o tributo que eu pago. Não dá para a gente seriamente aceitar uma proposta que queira que todo o sistema tributário, admitindo, como eles dizem, que a arrecadação vai ser idêntica, que toda a arrecadação seja baseada nessa tal de CPMF, nesse imposto que eu estou chamando colbertino, porque vem de Colbert. É disfarçado, eu penso que pago pouco, mas eu não sei que o tributo já está embutido
em todo o ciclo, acumulando em cascata. Cascata de disco é o tributo sobre o tributo que vai incidindo, e quando eu vejo, cai tudo na minha cabeça. É uma loucura, mas eu preciso relatar, porque, afinal de contas, existe essa proposta do Instituto Brasil 200. Tem essa outra, chamada Simplifica Já. Está vindo com uma força brutal por um lobby, principalmente dos grandes municípios, inclusive o município de São Paulo. Eles não querem mudar o ISS, eles querem guardar para eles o ISS, querem nacionalizar o ICMS, e dizem que com isso a gente diminui os problemas. Diminui, mas não resolve. Eu vou continuar tendo... Se eu aprovar o Simplifica Já, eu perdi a grande oportunidade de ter um sistema tributário para o século XXI. Ou seja, eu vou continuar tendo que saber o que é mercadoria, o que é serviço. Pense na minha empresa de pneus, que vende a solução de pneus, e enxerguem o que eles querem fazer. Eles querem manter todo o dilema, manter toda a dificuldade de eu ter que ficar discutindo se é mercadoria ou se é serviço. Eu não consigo achar isso saudável para nós. Eles dizem que é politicamente viável. Eu acho um perigo isso, mas tem que noticiar essa ideia. É viável politicamente, mas traz essa grande insegurança por eu ter que saber o que é mercadoria, o que é serviço, e cada um com a sua tributação diferenciada. Não dá para aplaudir isso, embora, devo dizer para vocês, hoje, do ponto de vista político, tem uma grande força, os municípios estão brigando muito por isso, tem uma grande força política, esse tal de Simplifica Já. O Simplifica Já, minha crítica, permanece a controvérsia entre o que é mercadoria e o que é serviço, esse tributado pelos estados, esse pelos municípios. Há alíquotas diferenciadas e eu ficando inseguro sobre o que eu estou tratando. Como eu insisto, na economia do século XXI já não tem espaço para esse tipo de classificação. Bom, a questão que nós temos, então, o grande dilema que nós temos com qualquer reforma é o que eu faço com relação a quem já está contando com regimes anteriores. Eu dou um chapéu neles, ou eu indenizo, ou eu faço um regime de transição. As operações interestaduais, eu preciso garantir para o Estado produtor algum tipo de receita, porque a proposta da reforma tributária é que tudo fique no destino. E tem a questão do federalismo que estão discutindo, porque eu vou tirar a possibilidade de estados e municípios legislarem que o tributo vai ser federal, que feriria o pacto federativo, tiraria autonomia, seria injusto. Aqui dizendo para vocês, a Constituição realmente fala que não será objeto de deliberação proposta que tenda a abolir a forma federativa. Será que o fato de eu tirar tributos estaduais e municipais, mas manter a receita, que eu vou ter um tributo nacional, e a receita dos estados e municípios está garantida no tributo nacional, eu estou tendendo a abolir a federação? Eu penso que não. Eu penso que a independência financeira está assegurada por esse IVA. Então não é essa uma crítica válida. Bom, eu estou preocupado com o nosso tempo. Sem dúvida, hoje, o atual sistema tende a abolir a federação por conta da guerra fiscal. Porque hoje eu tenho uma grande guerra fiscal porque os estados legislam o ICMS. Então, quando eu tiro dos estados a possibilidade de fazer guerra fiscal, eu diria, eu não tendo a abolir a federação, eu tendo a fortalecê-la, pois os estados vão perder uma arma. Eu tirar armas não é abolir a federação, é consolidá-la. Födus significa aliança. A guerra fiscal, ela destrói a federação. Então, se eu quero propor um sistema que não haverá tributos estaduais e municipais, eu estou fortalecendo a federação. Outra questão é a tal da seletividade, porque hoje eu tenho várias alíquotas conforme a essencialidade do produto. E a proposta do IVA é que eu tenha uma única alíquota, como eu disse para vocês. A proposta é não ter várias alíquotas. A Constituição hoje diz que o imposto, o IPI, ele é seletivo em função da essencialidade do produto. O ICMS, seletivo em função da essencialidade do produto. Muito bonito na Constituição. Só que o que é essa tal de essencialidade? A ideia é que quanto mais necessário para o consumo, menor a tributação. Extremamente bonito. Só que a realidade é essa. Será que a energia elétrica é essencial ou não é essencial? É só rico que gasta luz ou pobre também gasta? Só que a tributação que eu tenho hoje sobre energia elétrica é 25%. Uma escada rolante é 12%.
Será que eu estou respeitando a essencialidade? Ou eu tenho lobbies querendo uma tributação mais baixa? Eu tenho estados querendo arrecadar naquilo que é fácil? Ou seja, essa diferenciação há muito tempo não é feita segundo a essencialidade do produto. Camarão, minha gente, é 0%. Água é 4%, água mineral. Qual é mais essencial? Estou mostrando para vocês que a essencialidade já há muito não é aplicada. Na verdade, o que eu tenho são lobbies políticos. Se o problema, ou seja, se eu quisesse criar algum problema com relação a consumo indesejável, eu já falei para vocês, existe o Semtex, o imposto sobre o pecado. E aqui eu poderia ter um produto ou outro tributado, mas não ficar fazendo tantas alíquotas diferenciadas. Gente, eu estou preocupado porque quando eu falei com o Marcelo, eu falei para o Marcelo, vamos de 1h30 a 2 horas. E o Roberto me falou aqui que toda a apresentação seria 1h30. Eu tenho como evoluir agora, Marcelo, para continuar com questões que está acontecendo atualmente no sistema tributário, etc. Temos 10 minutos para as 11h30. Eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Às 11h30, eu acho que eu vou parar por aqui. Poderia continuar, sendo honesto para vocês, é porque realmente o Marcelo nem Marcelo, a gente falou 1h30, 2 horas. Mas se é 1h30, eu tenho que respeitar isso aos que querem ficar 1h30. Então, eu vou parar agora, responder a perguntas, depois a gente pode continuar batendo papo. O nosso companheiro Queiros pergunta como ficará o Fundap. Gueiros, é que depende de qual dos cenários nós estamos falando. Se nós tivermos uma unificação na proposta da PEC 45, não vai mais haver o incentivo do Fundap, ou seja, porque não vai mais haver o ICMS. O Fundap é baseado na guerra fiscal com relação ao ICMS. Eu não vou mais ter ICMS, eu vou ter só este IVA. Por isso é que o tal do regime de transição que é proposto na PEC 45 é que pelos próximos 8 anos você ainda possa aproveitar os incentivos do Fundap. Mas prepare-se que daqui a 10 anos não vai mais ter esse incentivo. A ideia é acabar com a guerra fiscal. Então, já não vai mais ter Fundap e coisa parecida. Alguém quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone e faça. No chat eu só tinha esse. Só fazer um elogio à palestra aí. Excelente, Chueri. Muito boa palestra. Altíssimo nível. Obrigado pela essa 1h10 aí, 1h15. Obrigado. Espero ter sido claro. Estou à disposição, qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês queiram saber. Fala. Bom dia, Chueri, Dora Silvia. Chueri, eu queria perguntar, você falou sobre as fundações, e as demais associações também ficam nesse rol junto com as fundações? Não. As associações sem fins lucrativos? Não, agora estou falando da CBS, tá bom? Porque é a proposta do governo. Tem tantas propostas. Na CBS é só as entidades assistenciais. Essas é que estão imunes. As demais, todas... É que o conceito é inverso, Dora. Assim, não é que ela paga. É que se essa associação prestar... O Rotary, pronto, Rotary. Nós não somos entidade assistencial, nós somos um clube de serviços, mas não somos entidade assistencial, certo? Então, significa que quando eu receber o meu boleto do Rotary, eu vou ter que considerar, admitindo que passa essa lei, eu vou ter que considerar 12% além do que eu gastei. Eu estou gastando. Qualquer coisa que eu gaste, então não é que o Rotary está pagando, é que a noção vira a chave. É da minha renda que eu ganhei, 12% vão para o Estado. Esta é a regra. No momento em que eu gastar, gastou, vai. Não interessa no que, gastou, vai 12%. É que você, entendeu, Dora? Você está olhando para a associação, eu estou olhando para o usuário. Eu estou falando que eu que ganhei uma renda, vou pagar esse tributo na hora que eu gastar em qualquer coisa, exceto se eu gastar em caridade, as entidades assistenciais, se eu gastar com o preço do Simples, a exceção, alguns gastos meus não são tributados. Mas a regra é que eu sou tributado, se passar esse projeto. Eu vou dizer se passar, porque, claro, tem uma questão política muito forte aqui. Eu estava ouvindo recentemente que parece que a tal da PEC 45, vocês viram, ela é mais... A CBS é pequenininha perto da PEC 45, porque a PEC 45 pega muito mais tributos. E a ideia, parece que o Maia
não quer passar a CBS, ele quer passar toda a PEC 45. Então, se passar a PEC 45, vai tudo de uma vez. Então, eu fico com medo de responder para vocês, porque eu não sei o que vai passar. Se passar o governo federal, só a CBS, respondendo a você, Dora Silvia, tudo que eu gastar, que não seja com compra de imóvel novo, que não seja com pagamento para quem está no Simples, que não seja para entidades assistenciais, e aquelas outras que eu rolei ali, igreja, coisa parecida, eu vou pagar 12%. Ou seja, você me faz um contrato, pague 100. Eu já sei que meu boleto vai vir 100 mais 12, eu vou pagar 112. Contratei 100, mas eu pago 112. Eu viro, a noção é eu sou o contribuinte. Tá ótimo, tá. Muito obrigada. Mas alguém quer fazer uma pergunta? É só ligar o microfone. Queria fazer uma pergunta, Marcelo. Pois não, Cipriano. Chueri, essa questão da tributação dos dividendos, você acha que ela está bastante relacionada com a pejotização que a gente encontra hoje nos profissionais liberais? Né? Porque você mencionou que quando você olha a tributação, você não tem que olhar só a tributação da pessoa física, mas também da jurídica. Eu acho que essa pejotização, a gente chega exatamente no cerne, porque daí a gente acaba juntando os dois e só olha uma tributação reduzida mesmo, né? Pessoa jurídica, enfim, é que acaba pagando, né? É curioso isso. Veja que coisa interessante, João. Se você enxergar que via CBS eu vou tomar crédito quando eu contrato a pessoa jurídica, então, assim, o governo está dando sinais até um pouco contraditórios. Porque por causa da CBS é muito melhor eu contratar eu diria, a CBS tende a aumentar a pejotização e não reduzir. Então, o primeiro ponto é o seguinte, o governo dá sinais transitórios, parece que eu não vejo uma linha de ação, eles têm um discurso que não bate. Porque se eu contratar um empregado pessoa física, eu não tomo crédito. Exato. Contratar pessoa jurídica, eu tomo crédito. Ou seja, tudo que tiver de CBS desapareceu. Sim, o discurso deles é este, de que eu tenho que acabar com a pejotização. E acabar com a pejotização em si, João, também tem um erro aqui. Tem um erro do governo. Vamos lá. Primeiro lugar, o que está relacionado concretamente? Concretamente, é verdade que o nosso sistema, que só tributa a pessoa jurídica e não tributa ao sócio, eu não estou falando lucro presumido, estou falando assim, vamos falar em lucro real. Ele é melhor que o que existe em outros países. Ele é melhor para o governo. Por que ele é melhor para o governo? Porque quando eu divido entre a pessoa jurídica e o acionista, o governo só recebe a parte do acionista quando distribuir lucros. Então, se a empresa retiver os recursos, o governo demora para receber. Segundo ponto, hoje o governo recebe, falando em jurídica, falando em lucro real, 34%. Eles falam que vai ser 20 mais 15. Só que se você fizer a conta, João, e não é difícil a matemática, os 15 não incidem sobre os 100 originais. Incidem sobre o valor que eu distribuí. Então, faça a conta. Eu tenho 100, paguei 20 de imposto, o que eu tenho para distribuir é 80, não é mais 100. E eu vou calcular 15% de 80, que vai dar 12. Então, na verdade, eu vou ter 20 mais 12, eu vou arrecadar 32. O governo arrecada 34. Então, o governo vai arrecadar menos, ou seja, matematicamente não bate. Terceira questão, estou falando questões que assim, eu não estou falando, desculpa, eu não estou querendo tirar uma coisa, né? Terceiro ponto, medida. O meu sócio, Lacaz, fez um levantamento, publicou no Estadão um artigo bem interessante, em que ele pegou as companhias abertas, aquelas que publicam balanço e tal, e verificou quantas delas distribuem, de fato, dividendos sobre os lucros. E quanto dos lucros é distribuído. Ele chegou a um cálculo, 15% do lucro das empresas é que é distribuído, o resto é tudo capitalizado. Ou seja, o governo hoje ganha 34% na cabeça, vai passar a receber 20% na cabeça, 15%, que na verdade não são mais 15%, quando receber, sobre aquilo que for pago, e a maioria é capitalizada. Ou seja, a conta não bate. Esta proposta de divisão não bate. Então, eu me incomodo porque o Guedes fala essas coisas, mas não bate, não fecha a conta. Agora, por que ele quer fazer isso? Porque, de fato,
a grande maioria dos países que a gente vê tem essa dupla tributação, na jurídica e depois na física. Então, é muito fácil. Ou seja, o que ele está querendo fazer? Ele quer que nós caiamos no mesmo erro que outros países, porque, de verdade, o investidor mal informado pergunta qual é a carga das pessoas jurídicas no Brasil? 34. Qual é nos Estados Unidos? 20. Ele fala, puxa, então vou investir nos Estados Unidos. Não enxergando que, na verdade, 34 aqui inclui toda a tributação. Nos Estados Unidos é 20, mais 30 e pouco na hora da distribuição dos dividendos. Então, a razão por que a gente caminha para tributar os dividendos e reduzir a tributação da pessoa jurídica não é porque seja melhor, o nosso sistema é melhor, mas é apenas para a gente se tornar comparável com outros sistemas, porque é muito ruim você estar certo sozinho. Às vezes, estar errado junto com os outros, você se torna comparável. Isso que vai acontecer. Falando especificamente do lucro presumido agora, aqui nós temos de verdade uma distorção. A distorção que a gente tem é porque o lucro presumido, que é um sistema muito bom, ele adota coeficientes idênticos para realidades muito distintas. Ou seja, por que indústria e comércio tem 8% e serviço 32%? Ponto. Por que eu não faço mais diferenciações? Ou seja, quando eu pego no serviço 32% de lucro e calculo a carga tributária em cima dos 32%, você deve ter feito a conta, João, vai dar coisa de 14% sobre a receita bruta. O que é algo muito bom, o médico. O médico pagar 14% que ele recebe, o consultório dele não tem despesa nenhuma. Eu diria, puxa, 14% está bem razoável, 14% da receita. Só que agora se enxerga que eu adoto o mesmo coeficiente, e agora estou fazendo uma crítica por dentro, eu não sou contra o sistema do lucro presumido. Eu digo, a pejotização está incentivada, porque essa PJ de uma pessoa só paga 14% na pessoa jurídica, quando pagaria 27% na pessoa física. O problema é esse, o problema não é o lucro presumido, o problema é eu tratar do mesmo modo a PJ de uma pessoa só e uma PJ de muitas pessoas. Eu teria que reformar, e isso me parece que estava mais do que na hora, de eu adotar coeficientes distintos conforme o porte da empresa. Eu vou lhe dar um exemplo, João, porque é um exemplo que eu conheço. O meu escritório. No meu escritório, nós temos lá 220 colaboradores, 100 e poucos advogados. E nós estamos no lucro presumido ainda. Portanto, eu pago os mesmos... Meu lucro é 32% da minha receita, como é o dentista. Só que o dentista, de verdade, o lucro dele deve ser coisa de 98% do que ele recebe. Já para mim, 32%, na verdade, é mais do lucro verdadeiro no balanço. Eu estou no lucro presumido porque me convém, porque é mais simples. Mas eu quero dizer o seguinte, me parece que seria adequado que o legislador falasse o seguinte, dê o número de empregados e eu te darei o coeficiente. De tal modo que quanto mais empregados você tem, presume-se que o seu lucro seja menor. O que é razoável. E teria uma grande vantagem, que é a formalização do mercado de trabalho. Então, você passa a ser incentivado a ter empregados, porque quanto mais empregados você tiver, menor o coeficiente. Você quer ser uma empresa, uma PJ na pessoa física? O coeficiente teu não é 32, não, é 60, 58, sei lá eu, é alto. Afinal de contas, você não tem despesa, presume-se que seu lucro seja alto. Agora, você tem 200 empregados, claro que o teu coeficiente tem que cair, porque presume-se que você gaste muito. E isso, inclusive, já existe no Simples. Sim, sim. Essa ideia não é novidade, então nós temos que adotar isso pelo presumido. Seria algo bastante saudável. Mas a Gisele, professor, a Gisele quer fazer uma pergunta. Pode falar, Gisele. A discussão hoje é lucro presumido, sim ou não? Eu estou dizendo, lucro presumido, mas qual o lucro presumido? Tem que discutir isso. Gisele, por favor. Liga seu microfone. Em primeiro lugar, professor, obrigada pela exposição. Foi muito esclarecedora, muito interessante. E agora eu venho uma pergunta, né? Na verdade, eu acho que não falo sozinha quando eu sinto, como a maior parte dos brasileiros, que o nosso problema em tributo vai além de alíquota, mas mais para gasto, né?
como esses valores são gastos, e aí surge o que parece uma falsa sensação de que a gente precisa aumentar os nossos arrecadações tributárias para que a gente possa, enfim, melhorar a qualidade dos serviços que são prestados, melhorar a qualidade do que é oferecido pelo Estado para a população. O que a gente vê na prática é que a gente não tem muito uma orientação ética no gasto desses valores, né? Uma das propostas, inclusive, é de tributação de livros, que é uma isenção constitucional, como uma medida para fomentar, né, a cultura, a academia, o crescimento intelectual da população brasileira, uma medida que vai atacar um mercado que já não é um grande mercado no Brasil, é um mercado que não movimenta muito se a gente comparar com outros países, principalmente os desenvolvidos. E aí eu fui levantar, né, por um interesse meu, porque eu sou escritora, fui ver, o mercado que movimenta em média 5 bilhões por ano, uma tributação de 12% ia levantar aí uns 600 milhões de reais federais. E aí eu fui fazer um levantamento, né, por exemplo, na Câmara dos Deputados, abri os informes de rendimento dele em gastos que me pareceram ser gastos supérfluos. Eu não sou uma pessoa que tenha um conhecimento de contabilidade para conseguir tirar todos aqueles gastos, enfim, mas em gastos que eles chamam de benefícios pessoais, enfim, tal, só em um ano são 695 milhões. Então, o que me vem como uma pergunta é, agora que a gente está tendo uma reforma tributária, também uma reforma administrativa, se não seria o momento de ter um movimento da própria sociedade de levantar essas despesas e tentar trazer mais um peso de discussão para a balança? Que é o sentido, vamos reformar sim, mas será que a gente não consegue anular alguns desses gastos anuais que a população tem para que a gente não precise, por exemplo, tributar o livro? Para que a gente não precise, por exemplo, voltar com a CPMF, né? Enfim. Sua pergunta é extremamente importante, principalmente pela sua idade, e eu gosto de entrar nesse mérito. Ou seja, a reforma tributária, nesse momento nós estamos discutindo o sistema e não as alíquotas aplicáveis. A primeira discussão que a gente tem que ter para discutir a coisa certa independentemente de qual é a alíquota, como eu quero que seja tributação. Eu quero um sistema mais transparente, menos transparente, eu quero vários tributos, um só. A discussão da reforma tributária, ela é estrutural. Qual é o sistema? A alíquota que eu vou aplicar, como você acerta, depende do tamanho do estado que eu tenho. Ou seja, o estado que gasta mais, vou ter que ter uma tributação mais alta. Mas isso não é tema, não vamos confundir o tema da estrutura com o tema da carga tributária. A carga tributária eu vou fixar conforme eu gaste mais ou gaste menos. Mas a pergunta agora é como eu quero distribuir essa carga tributária entre os entes envolvidos. Então, qual é a estrutura que eu quero? Só para a gente não confundir as coisas. E como eu disse para vocês, quanto mais transparente for o sistema, tanto mais Giseles eu vou ter, percebendo que são contribuintes e reclamando que o Estado está muito grande. Nós temos que ter uma coragem de discutir o tamanho do Estado. Você acha que nós temos uma discussão básica, e é duro fazer em São Paulo a gente não pode fazer essa discussão porque é pecado. Mas a pergunta que a gente tem que ter coragem de fazer é, nós precisamos de uma federação desse tamanho? É certo o Amapá ser um Estado? Ele não era um Estado, ele era um território, virou Estado. Eu tenho lá desembargadores, eu tenho o Tribunal de Justiça com desembargador, ganhando o salário de um desembargador, para o Tribunal de Justiça do Amapá. Será que eu tenho casos com valores suficientes para justificar o desembargador ganhando o que ganha no Amapá? Eu preciso de um Estado no Amapá? Eu quero esta federação desse tamanho ou quero menor? Vamos discutir. Nós não tivemos coragem de discutir a nossa federação. Nós temos 5.500 municípios. Eu quero 5.500 municípios com todos os custos de um município? Ou eu quero que virem distritos de outros municípios maiores? Eu quero outra organização. Hoje, como ninguém sabe que paga a conta, tudo passa. Quando você souber que paga a conta, você passa a discutir o tamanho do Estado. Por que você está preocupado com esse gasto dos deputados? Desculpe-me, eu estou preocupado com esse outro tipo de gasto. Eu estou preocupado com o desembargador do Amapá. Assim, tem muito custo. O nosso Estado, ele é paquidérmico. Eu quero esse Estado desse tamanho. Essa é uma discussão importante que nós temos que ter, mas que não vamos confundir com Estado pequeno ou Estado grande.
qual é o sistema tributário. Nossa discussão é outra. Não, com certeza, professor. Desculpa interrompê-lo. Eu só quis. A minha pergunta foi mais no sentido. Esse é o momento para a gente trazer essa discussão, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, será que agora que a gente está tendo todas essas discussões com relação à melhor estrutura e, como uma consequência, qual vai ser a alíquota, também não é esse o momento da sociedade civil a gente se organizar e falar, tudo bem, já que a gente já está nesse momento de rediscussão, porque não só é apenas a questão, né, dos auxílios extra salariais que os deputados, os senadores, a presidência recebe, mas se a gente for a fundo, né, quando eu estava levantando, os servidores públicos, e não quero de forma alguma desprestigiar ninguém, mas quando você vai ver a estrutura dos servidores públicos, você tem uma situação em que a sua remuneração cresce de acordo com o número de filhos que você tem. Quer dizer, isso não me parece adequado, porque é o mesmo tipo de discussão que a gente tem quando a gente vê um Bolsa Família, por exemplo, que causa, né, ou uma Renda Brasil, que já causa um certo desconforto com uma parte da população, você virar e os nossos servidores receberem mais para ter filhos, ou por terem filhos, né? Não para, mas por. Então, se não seria o caso de a gente começar a conseguir enxergar de forma clara o que é privilégio dentro da administração pública, porque, assim, nenhuma empresa paga mais para os funcionários porque os funcionários têm filho. Né? As pessoas que não trabalham dentro do Estado, elas precisam se adequar ao que elas recebem e viver dentro daquilo, não entrando nos méritos que, evidentemente, o Estado em si pode se armar de estratégias para melhorar o seu servidor, né? O servidor pode, eu entendo que pode e deve receber a mais se ele faz uma especialização, se ele se torna mais eficiente no seu trabalho, né? Se são atos que ocorrem durante o seu exercício como funcionário público que agreguem para a produção que ele está ali para fazer em nome de todos nós, né? O serviço para todos nós. Mas então, assim, o buraco vai muito mais lá embaixo. Eu acho que os privilégios são muitos, né? Eles não são só na cabeça, eles vão para o corpo inteiro. E o que eu quero... Claro que também tem que discutir isso. O meu medo é que a gente perca uma oportunidade no momento político que pelo menos a gente está discutindo todo o sistema tributário, sobre a lei temos que discutir outras coisas. Ou seja, não é... Eu volto. Meu medo, eu tenho visto muito disso, tem gente que fala assim, numa época de Covid não poderíamos discutir reforma tributária. E assim, há 30 anos, nós estamos condenados a esse sistema há muito tempo. E parece que, como outras discussões vêm na frente, a gente nunca acha que é a hora de discutir o sistema tributário, porque há outras discussões antes. Então, eu não vejo só essa ordem. Eu acho que nós temos que discutir... Surgiu um momento político para discutir a estrutura do sistema tributário, vamos discuti-la. Porque a tua discussão pode vir antes ou pode vir depois, porque ela é questão de carga, não é mais questão de sistema tributário. Então, dando toda a importância para discutir o que você está fazendo, eu acho que isso não impede que nós aproveitemos o momento político para discutir, já que nós temos esse momento, para pelo menos os empresários não terem que pagar tantos tributos com também insegurança jurídica. Hoje nós temos uma grande insegurança. Deixa eu dar uma resposta bem específica, porque você está lendo muito jornal e está achando que vão criar um tributo sobre livros que não existia, porque esse interesse da imprensa. Para sua informação, existem hoje, nós temos tributos que se chamam impostos. Existem tributos que se chamam contribuições. Os livros, jornais e periódicos não pagam impostos, mas eles pagam contribuições. Então, para sua informação, hoje, uma empresa de jornal, o Estado de São Paulo, ou uma editora, a editora do seu livro, ela paga PIS e COFINS, sim, sobre as suas receitas de livros. Então, nós não estamos criando um tributo que não existia. Nós estamos substituindo o PIS e COFINS pela CBS para os mesmos contribuintes nas mesmas operações. Com a diferença, como mostrei, que a alíquota passa a ser por fora, a base de cálculo é distinta, mas não confunda, a imunidade a impostos continua existindo, mas ela é só para impostos. Nunca houve imunidade para a contribuição do PIS e COFINS das editoras. É que eles estão aproveitando, isto é lobby, não caia em lobby, porque editora é um setor econômico como outros. Se você diz, eu quero isentar a cultura, eu tenho sempre a resposta. Aula de direito tributário faz cultura. E, no entanto, eu pago imposto. Quer dizer, claro, gente, se alguém não paga, outro está pagando. Então, a minha postura, se percebeu que eu sou meio radical com isso,
é que todo mundo tem que pagar porque está consumindo. Eu consumo um livro como eu consumo outras coisas. Quando você começa a separar que este aqui paga e este aqui não paga, que é o espaço do lobby, você faz com que outros paguem. Isso me incomoda, porque a nossa experiência com lobbies, você deve ter visto, que eu acho um dos momentos mais vergonhosos que nós tivemos, foi quando nós tivemos artistas brasileiros que foram fazer lobby no Congresso e conseguiram colocar na Constituição, por uma emenda constitucional, que não é mais só livro que tem imunidade. Hoje em dia, videogramas e fonogramas com artistas nacionais não pagam impostos também. O que é um absurdo em si, porque é um setor que ganha uma fortuna e que conseguiu uma imunidade porque eles foram lá dizer pela cultura. Eu insisto, cultura por cultura, peça de teatro paga. Porque peça de teatro, ator de teatro não conseguiu. Ou seja, o lobby dos cantores conseguiu, mas os artistas de teatro pagam. É cultura. E o professor de direito tributário também paga. Quer dizer, é lobby. Não vamos cair nessa história, Gisele, é lobby de um setor do outro. Mas como está na Constituição, nós temos que preservar. Então, minha resposta para você, em primeiro lugar, é dizer, não se engane. Não caia no discurso de que elas não pagavam e passam a pagar. Elas pagavam e vão continuar pagando. O que elas querem é ampliar o privilégio, elas editoras. E eu usei o termo privilégio de propósito, porque é privilégio. Porque se ela não paga, alguém está pagando. Ou seja, a pessoa que está consumindo, como falei para você, água, está pagando imposto. Por alguma razão ela paga imposto. Então, por que um consumidor de água não paga? Porque, assim, nós temos que enxergar esse lado. Tem muito lobby aqui no meio. E todo lobby é privilégio. Tem que ver quanto se justifica. É muito fácil ficar falando, não, aquilo outro. Na verdade, é lobby. É o pessoal que vai lá fica falando mais e menos. Os artistas... Procura a cena, vai procurar na internet, procura a cena, a fotografia que tinha Zezé de Camargo e não sei o quê, e todo aquele pessoal no Congresso fazendo um auê, porque, afinal de contas, conseguiram que os artistas não paguem impostos. Está na nossa Constituição. É a única Constituição no mundo que tem um dispositivo constitucional assegurando que artistas não pagam impostos. É absurdo. Nosso querido Roberto Souza quer fazer uma pergunta. Roberto? Roberto? Pois não, presidente. Parabéns, Chueri, pela brilhante apresentação, com os exemplos. Realmente, depois dessa palestra, com certeza vamos, além de estar mais informados, mais exigentes em relação àqueles em que nós votamos, em quem nós vamos votar, sobre o que eles devem propor e votar no parlamento, né? Agora, eu gostaria de saber a sua opinião, Chueri, a respeito do seguinte. Na sua opinião, por que não há uma pressão para, entre outras coisas, adotar no Brasil o mesmo sistema dos Estados Unidos, onde você fica sabendo quanto você está pagando de imposto na hora que você compra alguma coisa? Roberto, como eu falei, eu acho isso fundamental e a boa notícia que eu tenho é que a CBS, que o governo federal propõe, informa quanto você está pagando, como a PEC 45 também informa, a PEC 110 também informa, então eu te diria sim, existe uma pressão. A contrapressão surge quando falam em CPMF. A CPMF, como eu falei, é o inverso. A CPMF é o imposto envergonhado, o imposto escondido. Eu usei a expressão o tributo coubertino, porque é envergonhado. Ou seja, é extremamente positivo. E a boa notícia que eu posso dar é que qualquer que seja das reformas, das sérias que estão aparecendo, todas têm em comum acabar com essa ideia do tributo por dentro e o tributo passa a ser por fora. O tributo por fora significa o tributo que incide sobre o preço. Você contrata um preço, mas sabe que vai ter um tributo sobre o preço. Então, sim, existe a pressão, graças a Deus nós estamos caminhando para isso. Obrigado. A nossa companheira Carla pergunta, o Simples já tinha uma alíquota única. Com a reforma, ela continuará igual? Sim, depende da reforma que a gente esteja falando, Carla. A CBS propõe manter o pessoal do Simples fora, o tal do IBS também, todos estão falando, o Simples está ficando fora. Então, o Simples não vai mudar. A ideia do Simples é manter o que existe. Na verdade, um erro, agora, Carla, entre nós, o erro da CBS não é com o Simples, é o pessoal do lucro presumido.
porque o pessoal do lucro presumido está entrando agora na CBS, o que eu acho um erro estratégico. Sabe por quê, Carla? Falando agora da CBS, tá? Para sua informação, de 100% das pessoas jurídicas hoje assim, existentes, o número de empresas que estão no Simples é 75%. 3/4 das empresas brasileiras estão no Simples. Para 3/4 das empresas não vai mudar nada. Absolutamente nada se passa a CBS. 3% estão no lucro real. Faltou 21% que estão no lucro presumido. Essas empresas do lucro presumido é que hoje tem uma sistemática que a gente chama cumulativa e passam para a sistemática não cumulativa. O que acontece isso? E agora, aqui do ponto de vista assim, muito prático. Hoje, 3% das empresas brasileiras são fiscalizadas. Porque a empresa do lucro presumido, ninguém fiscaliza. É você pegar a receita, a fiscalização é feita eletronicamente. E do Simples também. Quem sofre fiscalização é 3% das empresas brasileiras. Quando você pega o pessoal do lucro presumido e põe na CBS, você vai passar a fiscalizar 24% das empresas. 8 vezes o que é hoje. Eu acho que vai faltar fiscal. Eu acho que foi um erro estratégico do governo não enxergar que não devia ter posto o lucro presumido nessa nova sistemática, porque não tem como fiscalizar. Porque se você fizer o IBS, aí é o tributo da União, Estados e Municípios. Então tem fiscal estadual e municipal, a dar com pau, dá para fiscalizar todo mundo. Mas quando o governo fatia e apresenta só a CBS, ele só conta com os fiscais federais. E não existe fiscal federal suficiente para fiscalizar 24% das empresas brasileiras. Então, tem um erro na CBS, que não é um erro jurídico, é um erro aqui de administrativo. Não dá para fiscalizar tanta empresa. Foi um erro deles. Eles deveriam ter mantido o pessoal do lucro presumido na sistemática antiga por facilidade. Você perguntou, Carla, se não vai mudar. Vai mudar uma coisinha, para ser muito honesto, você vai mudar uma coisa assim. Hoje, na atual PIS e COFINS, se uma empresa contrata uma empresa do Simples, uma empresa grande contrata o Simples, ela toma crédito do mesmo modo como se ela contratasse uma empresa do lucro real. Porque hoje em dia o PIS e COFINS eu olho do ponto de vista de quem contrata. Na CBS eu vou olhar do ponto de vista de quem foi contratado. Ou seja, eu só tomo crédito do tributo efetivamente recolhido. Então o Simples paga pouco. Se o Simples vender para o consumidor final, idêntico. A manicure está na mesma. Mas se o Simples vende para uma empresa, se ele é fornecedor no que a gente chama B2B, Business to Business, aí ele paga pouco, mas dá pouco crédito para o cliente dele. Então o cliente dele vai preferir comprar de uma empresa que não esteja no Simples, porque o crédito é maior. Então vai ter uma mudança, sim, para as empresas do Simples que prestam serviço ou vendem para pessoas jurídicas, vai haver um efeito bastante interessante, porque elas recolhem pouco, mas vão dar pouco crédito para o cliente deles. Vai ter uma mudança sim. Companheiro Luiz Chueri, agradeço a sua apresentação. Encerramos aqui as perguntas. Eu sei que poderíamos falar mais, mas já estamos quase em 2 horas. E agradeço imensamente a sua participação, o seu tempo, né, para poder nos trazer esse conteúdo de excelência. Nosso clube agradece e os nossos companheiros também. 1 minutinho para a consideração final. Eu só quero agradecer muito a você, Marcelo, por prestigiar, ao João Gilberto, que, afinal de contas, a Comissão Jurídica está prestigiando esse evento. Eu fico extremamente honrado. É gostoso, assim, como rotariano, servir naquilo que a gente conhece. Então, se servir é passar um pouco da minha experiência, fico feliz por poder fazê-lo. Estou à disposição, se vocês quiserem bater mais papo sobre isso. Eu devo dizer que tributação, para mim, desculpa, eu sei que vocês não gostam disso, mas eu adoro tributação, acho um barato. Então, você capaz de falar 2, 3 horas, me divertindo, ainda assim, achando, nem percebendo o quanto eu estou sendo chato, de tanto que eu gosto da matéria. Então, fique à disposição, se quiserem conversar mais, sempre à disposição. E parabéns pela sua iniciativa de fazer um fórum sobre essa matéria, Marcelo. Estou sempre à disposição, sempre que quiserem. Obrigado. Obrigado. E quero deixar marcado com você para a gente
fazer mais um outro fórum nesse mesmo tempo, a parte 2, para ir sempre complementando. Gilberto, 1 minutinho só da sua consideração, Gilberto. Eu queria agradecer imensamente ao companheiro Chueri pela palestra, pelo fórum esclarecedor, muito didático, muito fácil de entender o que está acontecendo na reforma e tudo mais. Nós temos a ideia de fazer mais um, né, Chueri? Mais para frente, no começo do ano que vem, nós vamos pegar uma outra matéria importante para colocar aqui para os companheiros. E eu agradeço demais a presença e o prestígio. Obrigado. Passo a palavra agora para o nosso mestre de cerimônias para fazer o encerramento. Sensacional a apresentação, um verdadeiro show, e realmente nós precisamos uma palestra fase 2 quando a reforma for aprovada, né? Para entender aí o que é isso e o que vai refletir na nossa prática, no nosso dia a dia, né? Mas agradeço em nome de todos os que participaram, muito obrigado também aos companheiros, companheiras, aos visitantes de outros clubes, rotarianos, não rotarianos, que participaram dessa verdadeira aula traduzida numa linguagem que nós, os mortais comuns, podem entender. Informando que nós tivemos aí aproximadamente 40 participantes e que esse conteúdo estará disponível também no YouTube e nas próprias mídias sociais do Rotary Club de São Paulo. E dessa forma nós teremos então uma ampliação da audiência da apresentação de hoje. Um grande abraço, muito obrigado a todos, muito obrigado ao nosso ilustre palestrante Chueri, e voltamos com o nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Roberto.